Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a bioética. Desde esse início, nós podemos pedir o auxílio do Espírito Santo sobre nós, para que Ele derrame a sua luz, a sua bênção, nos ajude a abrir o coração e a razão, e que Maria Santíssima possa vir interceder por nós também. E assim nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a geração de uma vida. Estaremos tratando sobre embriões humanos neste e no próximo vídeo. Hoje, de uma forma geral, estaremos falando sobre embriões que são gerados naturalmente na mulher. No próximo vídeo, nós falaremos um pouquinho mais sobre embriões que são produzidos em laboratório. E para isso, nós estaremos utilizando algumas perguntas e respostas que estão disponíveis na instrução do Nunvit. Então, se você quiser utilizar para estudar melhor, hoje nós usaremos as 4 perguntas primeiras e no próximo vídeo estaremos vendo o restante das questões. A primeira pergunta, então, é a seguinte: que respeito é devido ao embrião humano, tendo em conta a sua natureza e a sua identidade? A resposta é muito simples. O ser humano deve ser respeitado como pessoa desde o primeiro instante da sua existência. E qual é esse primeiro instante? Qual é o momento que nós passamos a existir? Também podemos aqui linkar aquela questão do vídeo da introdução. Em qual momento gera-se a vida humana? Quando nós passamos a existir? Após o Concílio Vaticano II e também na Carta de Direito da Família, a Igreja nos propõe o seguinte pensamento: a vida deve ser protegida e respeitada desde o momento da sua concepção. Então, quando nós somos concebidos? Quando ocorre essa geração de uma nova vida? Sabendo que existem diversas definições para esta questão, a Igreja, na Declaração sobre o Aborto Provocado, nos define melhor esta dúvida. A partir do momento em que o óvulo é fecundado, inaugura-se uma nova vida, que não é aquela do pai ou da mãe, e sim um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. É belo ver isso porque o homem sozinho ou a mulher sozinha não conseguem gerar uma nova vida. O espermatozoide ou o óvulo, as células germinativas feminina e masculina, sozinhas não conseguem gerar uma nova vida, mas a partir do momento que elas se unem, ali gera-se um novo ser vivo. É a cooperação que nós temos com a criação de Deus. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais esse processo de concepção, de fecundação, de uma forma um pouco mais fisiológica, nós estaremos apresentando algumas imagens para auxiliar melhor a nossa compreensão. Essa primeira imagem que está sendo apresentada é um aparelho reprodutor feminino. Na mulher, desde seu nascimento, de sua formação no ventre materno, a quantidade de células germinativas já é fixa. Então, antes mesmo da mulher nascer, dentro do seu organismo, do seu aparelho reprodutor feminino, estarão formadas as células germinativas, que serão apenas maturadas após a puberdade da mulher. Então essas células, elas se encontram dentro do ovário. Neste ovário nós temos o folículo ovariano, que é uma unidade básica do sistema reprodutor feminino. E esse folículo ovariano, ele vai ser responsável em realizar a maturação desse ovócito. E quando as células germinativas chegarem ao estágio de ovócito secundário, ele será liberado e esse ovócito secundário irá se locomover até a tuba uterina, ou as trompas de Falópio, que era conhecido antigamente. E nessa tuba uterina é o local onde vai ocorrer a fecundação, se assim o espermatozoide estiver dentro do corpo da mulher. Ovócito secundário, por quê? Na verdade, nós
estamos acostumados a falar óvulo, né? Mas na verdade o que é liberado no ovário feminino não é o óvulo, é o ovócito secundário. Acostumou-se a dizer óvulo, né? Tanto que a mulher ovocita e não ovula, porque ela libera um ovócito e não óvulo, né? Mas popularmente ficou-se esta definição. Mas a célula que é fecundada, que é liberada para a posterior fecundação é o ovócito secundário. Então, é nessa tuba uterina que irá ocorrer a fecundação. Já o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele não nasce no homem, ele começa a ser produzido após a puberdade masculina. E esse espermatozoide tem todo esse caminho para chegar até o ovócito secundário. Então ele vai passar pela vagina, atravessar o colo do útero para chegar na tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação propriamente dita, certo? São liberados aproximadamente 350 milhões de espermatozoides a cada ejaculação masculina. Mas apenas um espermatozoide consegue penetrar e fecundar o ovócito. Aí já começa a mão de Deus a agir. Desde esse primeiro instante da nossa vida, nós podemos perceber a mão divina agindo sobre a nossa geração, né? Sobre a geração de uma nova vida. Então, esse espermatozoide, nessa próxima imagem, nós podemos ver vários espermatozoides na parede de um ovócito secundário. Essa parede é chamada de zona pelúcida. E esses espermatozoides, eles forçam a penetração por essa zona pelúcida para conseguir adentrar no ovócito e assim se unir ao núcleo feminino. Muitos espermatozoides tentam, mas apenas um consegue. Como que ele consegue? O espermatozoide possui uma estrutura que é chamada de acrossoma, que fica bem na cabeça do espermatozoide. Essa estrutura possui enzimas que vão auxiliar a penetração nesta zona pelúcida, tá? E quando há interação das enzimas de ambos os gametas, tanto feminino como masculino, acontece a alteração da permeabilidade dessa membrana do ovócito. E esta permeabilidade, ela impede a penetração de outros espermatozoides. Então, por que ocorre a fecundação de apenas um e não vários? Porque junto com as enzimas feminina, né, e masculina, ocorre ali uma proteção naquele ovócito que vai impedir a entrada de outros espermatozoides. Deus é tão perfeito que faz tudo desde o início de uma forma bela. Nessa próxima imagem nós podemos ver a penetração de um espermatozoide no óvulo. Então, toda esta união do gameta masculino e feminino vai produzir e gerar uma nova vida. Após essa penetração, nós vemos uma outra imagem que aí na verdade já não é o ovócito secundário ou o espermatozoide, mas ali nós já temos o início de uma nova vida. Nessa imagem nós vemos os dois pronúcleos bem próximos. Um é pertencente ao ovócito secundário e o outro é pertencente ao espermatozoide. Após o momento da fusão desses dois pronúcleos, nós temos a produção de uma nova célula e de um novo ser vivo que é chamado de zigoto. O zigoto nada mais é do que o primeiro estágio de vida de um ser humano. É a partir do zigoto que nós somos gerados. Porque antes disso nós éramos inexistentes. Nós não éramos só espermatozoide ou só ovócito. Mas a partir do momento que os pronúcleos se fundem naquela célula, ali vai ocorrer toda a produção de características para um novo ser vivo. Então, o zigoto, na verdade, é a primeira etapa do desenvolvimento celular após a fecundação. E isso, meus queridos, é comprovado cientificamente, tá? Há confirmações da ciência genética
mais atual de que no zigoto inicia-se a aventura de um novo ser vivo, porque possui características individuais que antes não existiam. Então, quando é gerada a vida humana? A partir do momento que essas células germinativas se fundem e produzem o zigoto. E esse zigoto vai se desenvolvendo, vai caminhando das trompas, das tubas uterinas, até o útero da mulher, onde ele vai entrar na camada desse útero, que é chamado o processo de nidação. E quando ele fica ali, todo o desenvolvimento da criança, do embrião, vai acontecendo naturalmente, sem ninguém interferir. Nós não precisamos pôr a mão em nada para que isso aconteça. Olha a mão de Deus, olha o quanto Deus foi perfeito em nos escolher. De 350 milhões de espermatozoides, de vários ovócitos liberados durante toda a vida da mulher, foi exatamente aqueles que se fundiram para gerar cada um de nós. Então, essa é a primeira pergunta, que não deve nos deixar dúvidas. Em qual momento gera-se a vida humana? A partir do momento que se fundem os gametas femininos e masculinos. Ali inicia-se uma nova vida humana. A segunda pergunta: o diagnóstico pré-natal é moralmente lícito? Sim, vírgula. Se o diagnóstico não interferir em nada após o seu conhecimento. Após se saber tudo sobre o embrião, não devemos fazer nada além de gerar esta nova vida. Se o diagnóstico pré-natal respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano e se orientar para a sua salvaguarda ou para a sua cura individual, é totalmente lícito se fazer esse teste pré-natal. O que acontece é que muitas vezes são diagnosticados problemas sérios no feto, no embrião. Problemas no qual muitas mulheres podem talvez querer abortar a criança. E infelizmente, muitos médicos incentivam esta atitude, a fim de evitar posteriores problemas para a família ou algo parecido. Nunca, jamais se pode alterar ou tirar a integridade de um ser humano, a vida de um embrião, apenas por apresentar doenças ou anomalias ou algum tipo de deficiência. Então, é gravemente em contraste com uma lei moral se o diagnóstico pré-natal estiver relacionado com a prática de um aborto, dependendo do resultado. Então, se a mulher ou até mesmo o médico tiver o intuito de fazer esse diagnóstico pré-natal somente para esclarecer se a criança é saudável ou tem algum problema para ser tratado, tudo bem, nós podemos tratar. Até que ponto isso vai trazer a vida ao embrião? Tem que ser tudo estudado e levado em consideração. De repente, é algum problema que é possível se sanar durante a gestação da criança. Ou, posteriormente ao seu nascimento, é possível se realizar alguma cirurgia para, de alguma forma, proteger esta vida, esse ser humano. Mas, se esse diagnóstico pré-natal estiver ligado a uma ideia de aborto, dependendo do resultado, de forma alguma isso é moral. Todos os envolvidos, de forma consciente, mãe, pai, médico, estaria praticando uma atitude completamente ilícita. Não é só a mulher por carregar esse bebê, mas todos os envolvidos de uma forma consciente estariam respondendo a essa atitude de forma negativa. Terceira pergunta: as intervenções terapêuticas do embrião são lícitas? É basicamente a continuação da questão anterior. Se respeitar a vida e a integridade do embrião, é lícito fazer qualquer intervenção terapêutica. Por quê? Porque o centro daquilo que é lei natural e moral é a vida humana. Então, desde que seja para salvaguardar esta vida, desde que seja para ajudá-lo a ter uma vida mais digna possível, é
aprovado, é permitido uma intervenção terapêutica. O Papa João Paulo II afirma que tratamentos assim são lícitos quando objetivam curar diferentes doenças, como as que se devem por defeitos cromossômicos. Anomalias cromossômicas, tanto numéricas quanto estruturais, elas vão apresentar algumas características físicas específicas daquelas anomalias. Quando o Papa diz isso, ele não quer dizer realizar uma alteração no DNA da criança. Ele não quer dizer manipular aquela vida de uma forma obstruindo, adentrando na integridade daquela vida. Ele quer dizer no sentido de ajudar a evitar qualquer tipo de imperfeição em relação às características físicas. De repente a criança possui alguma coisa que pode ser consertada, que pode ser feito através de cirurgia. Então tudo isso é muito lícito e é no embrião ainda. Então durante a formação desse embrião, que tratamento terapêutico é possível, desde que isso salve a vida dessa criança? Se não for salvar a vida, se for levar a um aborto, se for causar algum malefício para a vida do bebê e da mãe, nunca vai ser moral. Porque o centro da lei natural e moral é a vida humana, tá? É a vida do ser vivo. E a última pergunta para este vídeo: como julgar moralmente a pesquisa e a experimentação com embriões e fetos humanos? Então, a pesquisa médica deve abster-se de intervenções em embriões vivos. Esta é uma afirmação. A menos que haja a certeza moral de não causar dano nem à vida do embrião e nem à vida da mãe. E contanto que os pais tenham consentimento da intervenção de modo livre e informado. Então, desde que esse estudo não interfira mais uma vez na integridade do bebê ou da mãe e com o consentimento dos pais, é possível se realizar estudos com o embrião, certo? Embrião vivo. Então, durante a gestação, pode-se realizar exames, se realizar pesquisas, tudo isso se não tirar a integridade e a vida do embrião e da mãe, que é responsável por essa vida. Quando o feto acaba falecendo, né, o embrião acaba, por algum motivo, falecendo naturalmente, deve-se respeitar os seus restos mortais como se fosse qualquer um de nós. Não é porque o feto tem 2, 3 meses de vida que ele vai ser respeitado de uma forma diferente do que um senhor e uma senhora de 70, 80 anos. Para Deus não existe idade. Nós somos todos seres humanos, seres vivos, todos respeitados de forma igual. Então, caso aconteça a morte de um feto, não deve ser mutilado, não deve ser realizado autópsias sem o consentimento dos pais, porque é um resto mortal. É como se nós, de uma certa forma, tivéssemos morrido e, sem contar aos nossos pais ou os responsáveis, realizassem uma mutilação do nosso corpo. É o mesmo ser vivo, o mesmo ser humano, como nós. Certo? E a Carta dos Direitos da Família, publicada pela Santa Sé, afirma que o respeito pela dignidade do ser humano exclui qualquer forma de manipulação experimental ou exploração do embrião humano. Então, nada que force uma exploração, algo que leve aquele embrião ou a mãe a algo desagradável, isso não deve se realizar, porque afeta a vida, afeta a integridade. Ou seja, manter embriões, essa é uma questão para nos questionarmos e no próximo vídeo nós falarmos um pouco mais. Manter embriões in vitro para fins experimentais ou comerciais é absolutamente contrário à dignidade humana. Utilizar embriões vivos ou mortos para uma pesquisa, o primeiro, o vivo não podendo de forma a tirar a sua integridade, se não for assim nós podemos realizar pesquisas,
o embrião morto, né, o feto morto, desde que com o consentimento dos pais, sabendo que aquele homem, aquela mulher foi uma vida. Agora, embriões in vitro, congelados, criados em laboratório, de que forma isso é digno de um ser humano? De que forma isso pode trazer integridade a uma vida humana? Né? Então, sobre esse assunto nós estaremos retornando no próximo vídeo para falar um pouco mais, ainda sobre embriões, mas desta vez embriões produzidos em laboratórios, certo? Espero que tenhamos iniciado de uma forma positiva o nosso estudo sobre a bioética, sempre focando na criação de Deus, sempre focando naquilo que Deus fez para nós, exclusivamente para nós, que é belo, que é lindo, que é divino, que é abençoado por Ele. Nós voltaremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!